Bem-vindos a mais um episódio do Freudcast. Lembrando que se você que está assistindo a gente tem vontade de ter o seu próprio podcast, ou se você tem uma história legal para contar pra gente, ou se tem uma empresa que queira anunciar aqui com a gente, é só entrar em contato com a BHD, o link tá aqui embaixo, tá? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, independente da hora que você esteja nos assistindo. Eu iniciei assim, mudando um pouquinho as formas anteriores, porque eu sou um ótimo aluno. Os dois convidados de hoje já estiveram aqui com a gente. Trouxemos os dois de novo, juntos, porque o assunto de hoje ele impacta a gente desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente vai embora. Vamos falar novamente sobre comunicação. Comunicação não violenta, comunicação nos ambientes de trabalho. E hoje os convidados, Fábio Flores, Suelen Mendes, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Estamos aqui novamente para esse assunto que faz parte da nossa vida, talvez como nenhum outro, que a gente se comunica desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. E hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre isso. Fiquem à vontade para iniciarmos o nosso bate-papo. E antes de passar a palavra para os dois, eu vou contar uma historinha que me lembrei. Você contando história? Que coisa rara. Eu sou um contador de histórias. Que coisa rara. Mas como a comunicação é importante, eu ia ter uma pequena obra na minha casa. E a minha esposa chamou o pedreiro, estava tendo infiltração, chamou o pedreiro, mandou mensagem para o WhatsApp. Pedreiro está indo para aí. Você pode comprar tinta e massa? Eu respondi, posso. Qual a cor? Ela botou assim, branco, gatinho. Eu saí e fui para a loja comprar. Não, gente. Eu cheguei na loja de tinta e falei assim, você me vê massa e tinta? Ele falou, qual a cor da tinta? Eu falei, branco. Eu cheguei em casa, o pedreiro que já conhecia a nossa casa, eu entreguei, ela falou assim, mas essa tinta não é a mesma da parede não. Eu falei, claro que é, minha esposa mandou comprar tinta branca. Liguei para ela, falei, Renato, você tá de sacanagem? Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, você mandou comprar tinta o quê? Branco, gatinho. Eu falei, pois é. Eu cheguei lá e pedi tinta branca. Ela falou, Vinícius, abre seu WhatsApp. Aí eu abri o WhatsApp. Tá escrito como? Eu falei, branco, vírgula. Gatinho? Eu falei, não. Tá escrito como? Eu falei, branco, gatinho, sem a vírgula. Então tá bom, tá explicado. Eu falei, olha como a comunicação é importante, até no WhatsApp escrito. O meu ego achou que ela estava elogiando o marido lindo que ela tinha, que era branco, gatinho. Não, a cor era branco, gatinho, tipo esmalte, vermelho e vete. Então, olha como a comunicação é importante em todos os momentos da nossa vida. Até no WhatsApp. No silêncio, nele, no WhatsApp, né? O que hoje é a forma de comunicação que a gente mais usa, né, no dia a dia, que é o WhatsApp, no silêncio, no olhar, na expressão do corpo. E a comunicação escrita, ela te nega essa possibilidade, né? Quando você está conversando aqui, tem a intenção no peso da voz, no olhar, no sorriso. A comunicação escrita, ela vai se apegar à pontuação. A pontuação vai dizer tudo. E hoje em dia a gente não usa pontuação para nada. Né? Às vezes a gente usa até aquele gravador que vai traduzindo, escrevendo. Sim. Então vai sem pontuação. E no áudio a gente usa o tom de voz. Sim. Né? Que é o que faz a delimitação ali da interpretação. Não, mas o tom de voz, muitas vezes, né? Outra aula sua, bota no 2x para ir rapidinho. Não pode incluir velocidade no áudio. Porque você perde o fator mais importante, que é o tom de voz. A pessoa está fazendo uma pergunta, ela está sendo irônica, ela está fazendo uma afirmativa, porque as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho tempo. Mas escuta mais de uma vez, porque botou no 2.0, porque não entende. E você sabe por que as pessoas estão usando tanto a velocidade 2x? Porque não tem 3x. Esse é o critério. Quando tiver, vai para isso. E além dessa perda que a Suelen falou, sobre perda de intenção, o peso da palavra, tudo isso, tem perda de estado de presença, né? Porque você começa a lidar com um mundo que você consegue acelerar nas redes sociais, o vídeo você acelera, o áudio você acelera, e quando você está diante de pessoas reais e a pessoa tem um ritmo eventualmente diferente do teu, você não consegue prestar atenção naquela pessoa, você não consegue acolher com uma escuta ativa aquela pessoa que está ali na tua frente. Então a gente fragiliza nosso potencial de comunicação e principalmente de vida. Às vezes a gente vê com alguma frequência as pessoas falando bem assim nessa época, nossa, mas esse ano tá passando depressa, né? Eu falo, não é o ano, é a vida. Sim. E a gente tá lá nesses aceleradorzinhos de vida toda hora querendo acelerar para onde, né? E cada vez mais apressado, né? Aí você fala assim, tá apressando para quê? Pra gente fazer melhor? Não, é pra gente enfiar mais coisas no nosso dia a dia. Não é assim, estou acelerando um processo que antes demorava 10 dias, agora a gente faz em 3, da mesma forma. Não, você está fazendo em 3, não é para você gastar o seu tempo agora. Pô, agora eu faço em 10, agora eu faço em 3, eu vou descansar os outros 7.
Que nada, é para enfiar mais coisa ali. Então a gente está enfiando coisa por causa da velocidade e a comunicação vai se perder nisso aí, porque o tempo vai ficando cada vez menor, o tempo é o mesmo, né? A nossa sensação, né? Sobre isso que o Fábio falou, eu estava até conversando ontem com um amigo, né? Ele falou assim, Suelen, eu não sei o que eu faço, porque às vezes eu converso com a pessoa, eu tenho vontade de engolir ela, de tão devagar que ela não tem paciência. Aí eu falei isso, claro, gente, hoje em dia a gente acelera tudo, né? Como você falou, acelera a aula, acelera áudio, acelera tudo. Quando a gente encontra pessoas reais, que falam de uma maneira diferente, que tem uma velocidade de voz diferente, a gente não consegue colocar lá o 2x. Então a gente precisa se adequar à comunicação e escutar, né? Escuta empática, escuta ativa. E a gente não está acostumado. A gente fica concluindo. É como se você estivesse falando e eu ficasse assim, é branco neve, branco gelo. Chegou lá e ele não aceitou. Calma, deixa ele terminar, deixa ele concluir a fala. Ou então no WhatsApp também, a pessoa manda um áudio e no início do áudio você fala, já sei. Sabe nada. Deixa a pessoa terminar. Porque muitas vezes quando a gente interpreta, a gente conclui errado, né? Sim. Porque a gente conclui a partir das nossas experiências, do que a gente quer que a pessoa faça, do que a gente quer que a pessoa comunique. Então a gente erra muito, simplesmente porque a gente perdeu o hábito de escutar na velocidade normal que as pessoas falam. E tem uma coisa curiosa que o nosso cérebro não consegue fazer duas operações simultâneas. Ou você está ouvindo ou você está pensando o que vai responder. Na hora que você começa a pensar o que você vai responder, você desligou a chavinha da atenção e aquela pessoa vai embora, né? Tem um experimento social muito interessante de um palhaço chamado Cláudio Tebas. Ele é autor até de um livro chamado... Tem 2 livros de CNV. Um deles é Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Em que ele vai para as ruas de carro e vai pedir coisas absurdas para as pessoas. Então ele chega perto das pessoas, para de carro, né, com a câmera filmando ele, e fala assim, onde fica o gabinete do prefeito? Aí na hora que a pessoa vai responder, ele fala, porque eu vou lá matar o prefeito agora. Aí o cara fala, sim, o gabinete dele é lá mais embaixo. Ou seja, naquele primeiro, ele ouviu o primeiro chamado, né, e o que vinha depois, a sequência, quando ele já começou a elaborar a resposta, se perdeu. E é a gente no dia a dia. E especialmente as pessoas que trabalham com atendimento ao público, muitas vezes, elas são convidadas a responder muitas vezes a mesma pergunta. E elas tentam antecipar. E o maior crime disso é você imaginar que você pode ouvir 10 vezes aquela pergunta, mas quem te perguntou pela primeira vez. E ela tinha uma expectativa de ser ouvida, sabe? Ela tinha uma expectativa de ser acolhida, mas a gente já respondeu 9. Então a gente coloca no atacadão das respostas aquela ali e negligencia a presença daquele indivíduo. Quem nunca foi atendido numa repartição pública, né? Aí você entra e vê aquele monte de sala assim, você bate naquele vidro. Senhora, onde fica? Quarta direita. Nem olha pra cara. Nem olha pra sua cara, porque realmente é isso, vai no automático, né? Vem na questão. E as pessoas estão achando muito que às vezes você tem que ouvir e já responder de pronto. Sim. Você não pode ter aqueles 5 segundos para você pensar na resposta. Ou de não ter resposta. A gente perdeu isso. O que você acha sobre esse assunto? Sobre tudo. Nada. Porque às vezes esse silêncio de 5, 10 segundos, você assim, não sabe o que falar, né? Tá pensando. Sim, tô pensando. Eu tô pensando o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar. Exatamente isso, que se eu tô te ouvindo, eu posso até ir... Você tá me ouvindo, tá entrando aqui, eu já tô desenvolvendo um pensamento, mas não pensando exatamente o que eu vou te falar. Eu tô recebendo a sua informação para eu processar e para eu conseguir botar para fora algo que eu penso sobre isso. E às vezes isso demanda uns 5, 10 segundos, mas hoje a gente tá tão aflito de responder a tudo e a qualquer coisa que a gente acha que 10 segundos é perder o time da resposta. Você está perdendo, não, demorei demais para responder 15 segundos, porque 15 segundos pensando, realmente, às vezes o silêncio, se não for um ambiente entre amigos, um ambiente leve, se for um ambiente de embate, onde as pessoas trocam ideia para ganhar, não para um somar com o outro, 15 segundos pode parecer, ficou sem resposta, te peguei, né? E a gente tem que lembrar que a gente não é obrigado a responder o que a gente não se sente confortável para isso, né? Sim. Não quero falar sobre isso e ponto. Eu daqui a alguns meses vou me tornar colega da Carol, como psicólogo também. E quando eu comecei a fazer o estágio no atendimento, uma coisa que me dava angústia era quando você jogava uma questão para a pessoa elaborava. E às vezes ela trazia algumas coisas interessantes e eu já me via meio na obrigação de trabalhar aquilo que ela estava trazendo. E depois eu compreendi que mais importante que isso é o silêncio. Se a pessoa te devolve aquele livro, você para e encara a pessoa e dá o tempo dela pensar no que disse, ela não precisa do que eu vou falar.
Porque, na verdade, as respostas mais ricas que ela possui estão dentro dela. Ela sabe. E às vezes a gente atropela esses processos. Eu vou fazer só um adendo à tua fala, né, Vinícius? Que você falou assim, a questão da repartição pública, né? Eu, como servidor público, vou levar para privada também. Não, eu também sou servidor público. Eu vou levar, por exemplo, uma coisa que muito me incomoda no serviço privado, por exemplo, é bom dia de supermercado. Que é um bom dia que não tem sentido nenhum. Bom dia. A pessoa fala com raiva um bom dia. É uma tonalidade. Que bom dia, CPF na nota. Tá na mesma entonação, o bom dia e o CPF na nota. Sabe? Então não tá desejando nada de bom dia, você não tem o menor interesse. Aquele bom dia protocolar, né? Exato. Falta um sorriso ali, falta a intenção do porquê eu tô falando aquele bom dia. E isso às vezes a gente se atropela no dia a dia, né? Por exemplo, você vira pra pessoa e fala que você deseja um bom dia pra pessoa, você fala bom dia sorrindo, a pessoa não te deseja, fala vagabunda. Já xinga. Tomara que morre. Fico brava. Tomara que morre. Mas se você desejou um bom dia pra outra pessoa e a pessoa não te respondeu naquele momento que você desejou, você não queria desejar a ela um bom dia. Você queria que ela te desejasse um bom dia. Então a gente tem que ir pra ação imaginando o que a gente quer. Eu quero que o cara tenha um bom dia, independente, o meu tá sendo bom. Não, e como a expressão, a comunicação também vem do corpo, né? Você assim, está sentado aí, bom dia. Sim. Gente, eu vou contar uma história alegre para vocês. Vocês estão preparados para uma história alegre? Óbvio que não vai ser. Se for na parte de comicidade, de humor, o pessoal vai até achar engraçado, que olha que quebra de padrão, né? Você vai compor uma história legal. E o negócio da comunicação também, vocês já repararam, eu gosto muito de histórias, né? Eu gosto muito de histórias. Quem diria, né? E é para quem que você está se comunicando. Sim. Como é que você sabe o que você vai comunicar, mas para quem você vai se comunicar? Você vai falar tudo que você quer falar? Ou você vai falar o que você pode falar naquele momento? O estudante de direito, eu já fui um estudante de direito, quando ele está no auge do segundo período, ele começa a falar, sou estudante de direito, eu sei isso, eu sei aquilo. E meu primeiro estágio foi no segundo período. E olha como é que a comunicação é um negócio muito... eu estava atendendo, eu era estagiário da Defensoria Pública, eu fui atender na Vara da Infância e Juventude de Vitória, primeira vez que eu fui para a Vara da Infância e Juventude de Vitória, fui como estagiário, fui atender o público. O público da Infância e Juventude é um público mais de baixa renda, está em situação de vulnerabilidade. Vem uma senhora, tinha uma estagiária mais velha, já estava no 8º, 9º período, e vem uma senhora, estagiária, naquele momento, pediu para ir ao banheiro e fiquei sozinho. A senhora sentou, não, porque o meu marido morreu. Meu marido morreu e tem 2 filhos comigo. Só que no velório apareceu um outro filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele falou que ele tem direito à herança. O meu marido não tem outro filho. Aí eu, no auge do segundo período, fui passar informação judicial, jurídica para ela. Senhora, o seu filho, o seu marido para reconhecer outro filho não precisava da sua autorização. Eu estava me comunicando com ela que, sim, poderia. Aquela senhora levantou, olhou para minha cara e falou assim, você tá me chamando de chifruda? Era uma senhora idosa, mas me danou a correr atrás de mim. Eu correndo na mesa, ela correndo atrás de mim, eu correndo na mesa, ela correndo atrás de mim. A outra estagiária chegou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu só falei para ela que o marido dela, para registrar um filho fora do casamento, não precisava da autorização dela. Ela falou, senhora, calma, Vinícius, sobe, vai pro 2º andar. Eu subi, fui pro 2º andar. Ela foi lá, acalmou a senhora, explicou de outra forma, porque a comunicação daquela senhora em situação de vulnerabilidade não precisava ser aquela. Porque ela já estava passando pela dor da perda do marido, ela descobriu que o marido tinha um filho fora do casamento, aquele batalhão, e veio um estudante de direito chegar e falou, estou te passando o direito, o seu marido pode ter filho fora do casamento. Então, assim, para quem você está se comunicando também, é muito importante você saber com quem você... Porque você pode estar se comunicando com uma plateia que não quer ouvir o que você quer falar. Ele pode até querer ouvir algumas coisas que você tem para falar, mas não tudo que você quer falar. Mas o que você pode falar para aquele público? Sobre isso, você está falando sobre direito, né? Eu já passei por algumas questões muito interessantes sobre isso. Advogada, né? E todas as vezes que eu encontrava com estagiários ou pessoas que já eram formados advogados, eu sempre falava assim, pessoal, quando vocês forem iniciar um processo para o judiciário, o juiz, ele sabe a lei, a jurisprudência, ele sabe tudo isso. Como o judiciário funciona e como decide sobre aquilo. A única coisa que ele não sabe é onde você gasta menos tempo, menos papel, que é o como. Como aconteceu? De onde vem o direito da pessoa? Como que aquilo aconteceu? Qual foi o dano? Qual foi o prejuízo? Qual foi a extensão do dano? Como que aconteceu, né? E aí, o elemento visual também, né, da comunicação. Uma coisa é eu falar...
o voo atrasou 15 horas e as crianças tiveram que dormir no chão do aeroporto. Outra coisa é tirar a foto da criança lá, é uma realidade, estava lá, e colocar isso dentro do processo. Eu estou mostrando que não foi só um atraso. Tinham crianças menores que dormiam no chão. Eu zelo pelas crianças. Na minha casa vai dormir na cama, né, num colchão quentinho, e agora por um erro da companhia aérea não vai. E eu vejo que dentro da área do direito, não sei como funcionam as outras áreas, não há um estímulo à criatividade e muito menos à comunicação. E a pessoa sai da faculdade com essa ideia de, olha, eu preciso mostrar onde que está o direito do meu cliente. Está aqui, o Código de Defesa do Consumidor fala isso, a lei fala isso, me dá o direito. Não, isso aí todo mundo sabe. Se comunique, aprenda, gaste papel, gaste escrita onde de fato merece, que é na comunicação, do como, do tamanho, da extensão. E é engraçado falar sobre essa deficiência de comunicação no direito, porque os advogados, os juristas, eles se gabam muito por isso, né? Eu sou um excelente comunicador, eu sou um excelente orador. Mas assim, olha, calma. Né? Primeiro, eu sou o Santos, né? Falei assim, calma, porque às vezes o jurídico ele tem muito mais de comunicação do que o jurídico, que é como você falou. É uma verdade para ela? É uma verdade para ela, mas não era o momento adequado. Não era o momento adequado. Aquele momento era um momento de luta. Depois ela até fala, gente, a criança não tem nada a ver, né? Olha como é que a abordagem é diferente. Você olha, eu entendo o que a senhora está querendo dizer, mas calma, porque se for verdade, a criança não tem nada a ver. Imagina se fosse um filho da senhora. A pessoa, vai sair dali com uma reflexão. E os advogados também, né, batendo nessa tecla do mundo jurídico, eu acho que para vocês que fazem psicologia é mais fácil se conectar com o fator humano, tem que pensar muito nisso. Falar assim, gente, quais são os elementos da pessoa, desse fato, dessa situação que eu posso levar para quem vai julgar isso, até mesmo como uma forma de humanizar esse julgamento, porque senão vai virar mais um processo. O que você trouxe de diferente? Qual é a situação daquela mãe, daquele pai, daquela criança? Como que foi a retirada dessa criança do poder familiar, da família? Qual foi a situação de fato? É isso que o juiz não sabe. E isso é comunicação. Como eu posso colocar um vídeo, eu posso colocar uma foto, eu posso colocar uma imagem, ao invés, porque o Fábio acabou de falar, né? O papel, ele aceita qualquer coisa, o papel é frio, né? Olha quanto que eu posso fazer, o quanto que eu posso provar dentro de um processo para humanizar e para o Google Street View, né, do direito que eu falo, é você trazer o juiz para dentro daquela realidade. E eu acho que teria que ter alguma coisa de psicologia e de comunicação dentro do direito. Eu acho que já passou muito, e não como disciplina eletiva, mas para ensinar o futuro operador do direito a entender as nuances pessoais de relacionamento e como trazer isso para humanizar o trabalho dele. O que me preocupa na tua fala é quando você diz que precisaria ampliar a qualidade da criatividade e da comunicação. Aí você olha a maneira que estão sendo criadas as crianças. E as crianças estão sendo negadas a ferramenta básica da criatividade, que é a imaginação. Se você... as crianças não estão tendo direito ao tédio. Uhum. Uma criança de até 2 anos que você entrega para ela uma tela... antes de existir a tela, nós que passamos por infâncias que não passaram por telas dessa maneira, a gente tinha uma tela em branco na nossa cabeça e a gente desenhava das cores que a nossa imaginação permitia, que a nossa criatividade ia sendo provocada a fazer. E muitas vezes hoje você vê a criança, ao invés de brincar, ela assiste a brincadeira dos outros. Ela assiste a brincadeira do Lucas Neto e dos outros personagens lá. Então tudo vai ter a cor que disseram para ela que tem, e não que a criatividade vai fazendo. E quando você olha para a comunicação, não está tão diferente, porque essa criança, muitas vezes a comunicação dela se dá dela com a tela do celular e só. E aí, muitas vezes você vê crianças que estão numa condição de introversão, de timidez e com dificuldade de expressão, e às vezes você tenta laudar essa criança como autista. Às vezes é uma dificuldade de comunicação que foi construída desde o processo da sua mais tenra infância. Então ela chega no começo da adolescência sem habilidade social. Isso aí. E assim, não é pouco. Eu estou dentro de escola hoje, eu vejo, é um número muito grande. Então, se a melhoria da comunicação ela depender da criatividade do que está por vir e da melhoria dos padrões de comunicação, você vai ter muitos alunos nessas turmas, porque não está fácil. Mas, Fábio, é porque assim, gente, eu
Tenho 14 anos de advocacia. De idade. Daqui a pouco eu faço 18 anos. Tenho 14 anos de advocacia. E tem algumas questões, a gente já falou sobre o óbvio, né? Que o óbvio precisa ser dito. Não existe óbvio, que é óbvio para mim, não é óbvio para você. E aí você falou sobre a cor, eu lembrei de uma situação. Existe dentro do direito que a gente chama de visual law. Que é o quê? Trazer os elementos visuais de convencimento que o designer já usa para dentro do direito. Incrível, né? Sim. Só que o judiciário, né, um dos poderes mais prolixos e formais, assinou em 2023 o Pacto pelo Uso da Linguagem Simples. Falou assim, gente, vamos começar a falar de uma maneira mais simples em 2023, né? Então, assim, o elemento visual ainda é uma inovação. E quando a gente vai falar sobre isso com advogados, eu falo assim, pessoal, vamos pensar no básico. Que aí eu dependo do fator imaginação. Vamos pensar no básico. Quais são as cores que universalmente comunicam as coisas? Não sei. Vamos lá, vermelho. Universalmente comunica o quê? Você estando no Brasil ou você estando no Afeganistão? Pare. Atenção. Urgência, né? Exatamente. Urgência, tem algo de errado, não é esse caminho, perigo. O amarelo. Atenção, calma, vê se é por aí mesmo. E o verde e o azul? Prossiga, né? Aí trazendo para essas linhas mais tecnológicas, quando a gente vai comprar alguma coisa, o mouse, sem querer, passa lá no comprar, no confirmar, fica verde. Como se fosse, isso, prossiga, vai, é por aí, o caminho certo. Aí eu falo, aí nossa imaginação remete essas cores para essas identidades, para esses significados. Aí eu falo, quando você vai juntar um documento dentro de um processo, você vai circular em vermelho o que está certo ou o que está errado? Vermelho é para chamar atenção. Não, você está chamando atenção para o que teoricamente o cérebro da outra pessoa vai entender como errado, perigo, atenção. Então você vai circular tudo em vermelho? Porque Vinícius, ele é do judiciário, tudo em vermelho. Vermelho é atenção. Não, vermelho não é atenção. Amarelo é atenção. Se você quer falar que aquilo está certo, comparando com o que está errado, você vai colocar o vermelho com o verde, o vermelho com o azul, ou amarelo com o azul. E as pessoas ficam assim, como que você aprendeu isso? E aí eu falo assim, diferente de muitas pessoas, eu acho não que eu seja privilegiada por isso, eu sempre fui muito curiosa. Sim. Sempre fui muito curiosa. Eu falo, como é que funciona isso? Deixa eu ver isso. Eu vou lá no YouTube, eu pesquiso e tal. Eu vejo que as pessoas se perderam nisso, querem pronto. Grupos de WhatsApp, as perguntas mais óbvias do mundo. Aí você fala assim, cara, a pessoa não deu o trabalho de dar um Google antes, porque se você colocar a pergunta da pessoa no Google, o primeiro resultado já é a resposta. Assim, cara, a pessoa não se deu o trabalho de pesquisar, de exaurir, agora ainda tá que minimamente. Do IA, já aparece. Sim. Aparece. Gente. É isso aí. Então, assim, tá mais que na palma da mão. Mas as pessoas são condicionadas. Uma outra coisa, para concluir esse assunto, da questão da imaginação e da criatividade, eu percebi uma sabotagem que eu estava fazendo comigo. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Que é ligar o Waze, o Google Maps, para fazer rotas que eu já sei. Aí eu falo, não, legal, eu sei o horário que eu vou chegar, tudo bem. Mas, gente, o meu cérebro está desaprendendo a fazer caminhos que ele já sabe. Aí, esses dias eu estava na casa do meu pai, não. Desliguei, botei música, fui cantando até lá. Falei, não, E cara. é bom também testar outros caminhos, né? Que desperta sua atenção, estado de presença também. Começa a observar, porque senão você fica ali na tela você sai da tela do computador e vai para a tela do carro. E aí você não observa nada. Né? As coisas estão acontecendo, passa ambulância, você não está ouvindo, não vê, não abre caminho. Eu não sei, assim, eu fico pensando, gente, a gente tem que ter um pouco de limite nisso, porque senão a gente não vai ter imaginação para nada mais. Isso. Eu vou pegar carona numa tua fala e vou seguir o exemplo do Vinícius, não é que ele gosta de contar história. Vou contar uma história também. Quando você falou sobre a questão do óbvio, também precisa ser dito. Eu tenho minha atuação como palestrante e viajo o Brasil fazendo isso e tal, mas eventualmente eu abro a minha agenda a possibilidade de atender algumas realidades muito específicas, que é, por exemplo, escola de periferia que não teria condição mesmo de contratar um palestrante, igreja, às vezes um projeto social. Eventualmente eu faço isso. Uma vez eu fui para uma escola que era de periferia, muito carente essa escola. Eu fui muito porque uma ex-aluna me convidou, ela era ex-aluna da pedagogia, e a gente lá, quando eu tô lá conversando com a diretora sobre o briefing que a gente ia trabalhar com os professores, chega a coordenadora desesperada, ela, problema lá de novo, aconteceu de novo. Eu falei, sem saber o que era nem nada, fiquei lá esperando, ela voltou chateadíssima. Eu falei, qual foi o problema lá e tal? Ela falou, banheiro entupido tá horrível essa situação. Eu falei, é problema hidráulico, é da obra, como é que é? Ela falou, não, esses alunos são muito porcos.
Eles jogam tudo no vaso, coloca lixo, coloca papel, coloca embalagem, uma coisa horrível. Eu falei, o que vocês já fizeram para resolver? Ela falou, Fábio, eu já coloquei muito cartaz lá. Eu boto o cartaz para esses meninos, mas eles não aprendem. Eu perguntei, posso dar uma olhada nesse cartaz? Ela falou, pode, vamos lá. Entrei no banheiro e, de fato, você entrava lá, tinha muito cartaz. Se o menino fosse fazer o número 1, tinha um cartaz. Se ele fizesse o número 2, tinha outro na porta. Mas todos os cartazes diziam a mesma coisa. Ela botou bem assim no cartaz: não jogue o lixo no vaso. Eu falei, que bom. Ela falou, tá vendo aí? Eu falei, não, tá bom. Eu falei, mas me diz só uma coisa: não é pra jogar no vaso, mas é pra jogar onde? Ela falou, Fábio, é óbvio, né? Aí eu falei, filho, deixa eu te contar uma coisa. Senta aqui. O óbvio também precisa ser dito, sabe? O que pra você é óbvio é porque você viveu numa casa que tinha sistema hidráulico, que tinha vaso. A gente não sabe sequer se os meninos que moram aqui têm vaso sanitário em casa. E se no pacto da família deles é normal jogar o lixo no vaso. Eu imagino que para uma família que tem 3, 5 pessoas, jogar o papel higiênico no vaso não causa tanto problema. Mas uma escola que tem 500 pessoas jogando papel no vaso vai dar problema. Eu falei, olha só pra você ter noção de como que isso aqui tá complicado na comunicação. Olha, o menino não pode jogar o lixo no vaso, né? Imagina que ele pegou papel higiênico e jogou no teto. Ele tá errado? Tá. Eu falei, não. É para não jogar no vaso. Se ele joga no chão, ele tá certo também. A gente precisa dizer o que a gente quer. A nossa mensagem, ela tem que encaminhar a pessoa para uma ação. Qual é a ação que você espera dessa pessoa? Aí ela falou assim, Fábio, e aí, como é que faz? Vamos lá que eu vou fazer um cartazinho para você. Peguei um papelzinho lá de chamex, botei com um pincel, né? Aí eu escrevi assim, se você tem educação de primeira, joga o lixo na lixeira. Que aí eu já meti uma rima e usei 2 gatilhozinhos, né? Um de senso de importância. Você fala, você tem educação de primeira, a pessoa pensa, eu tenho. Como prova? Eu sou Aí eu falo, joga o lixo na lixeira, que era o comando para ação. Então eu dei a ação que eu esperava dele. E em nenhum momento tinha uma ação esperada. Às vezes, em boa parte das vezes que a gente se comunica, a gente não faz nenhum pedido. Não faz pedido nenhum. A gente só diz o que não quer. A gente, talvez até no nosso momento de oração, a gente está orando e dizendo o que a gente não quer. Deus me deixa passar fome, Deus me deixa desempregado. Mas que hora que você fala exatamente do que você quer? Sua filha vai sair de casa e fala, não sai com o fulano, não sai com o Beltrano, não vai em tal lugar, não fuma, não bebe. Não... Você diz todos os comportamentos possíveis para ela não fazer, mas o que você espera dela? Talvez até naqueles comportamentos que você imaginou, que você falou para ela não fazer, tinha algum que ela nem tinha pensado ainda. Eu falo, não tinha nem pensado nisso. Então, obrigado pela ideia. Então tem isso, sabe? Só fazendo um adendo no que você falou sobre oração, eu gosto de falar, me deu muito gatilho aqui agora. Toda vez que eu tô rezando, aí eu falo, gente, tô pedindo demais, Deus vai me achar muito pedinte, deixa eu agradecer um pouco aqui pra nivelar. E eu falo assim, Deus, porque às vezes eu falo com uma amiga e ela fala assim, Suelen, tem tanta coisa acontecendo, você não tá vendo? Eu falo, não. Ela, gente, mas você não acha que isso é uma resposta? Eu falei, não, ai meu Deus, será que eu não tô vendo outras coisas? Aí ela fala, você tem que prestar mais atenção. Eu falo, como? Aí eu mudei minha oração, falo, Deus, faz isso, mas assim, entrega pronto, escreve, deixa eu sonhar, porque eu tenho dificuldade. Não me fale em sinais, não me fala em sinais, sabe, assim, coloca bem objetivo, de uma maneira bem assertiva. Posso dar uma dica de oração para vocês? Claro. É o seguinte, interessante. Se você puder, quando for fazer a sua oração à noite, não faz pedido. Porque quando você faz pedido, quando você termina a sua oração, a janelinha continua aberta. Pô, tô precisando daquilo, pô, se resolvesse aquilo, ou se não resolvesse até semana que vem, isso vai ficar... Isso deixa seu sono perturbado. Dificulta você entrar. Então você vai agradecendo. Que agradecendo você se conecta com coisas interessantes, coisas que as janelas já estão fechadas. E se não estiverem fechadas, elas trazem encantamento para você. Pode fazer pedido? Pode, mas faz de manhã. Porque se você faz o pedido de manhã, você está com tempo e força para resolvê-los. Porque quando você for dormir, você não tem tempo nem força para resolver mais problema. Então, se você puder fazer sua oração em 2 momentos, você preserva a qualidade do seu sono, que é um bem valiosíssimo e que a gente, cada dia, tem menos qualidade nele. Eu tinha pensado nisso. Eu também não. Minha oração hoje vai ser diferente. Deus, à noite, gente, você vai perceber uma diferença hoje. Agradeço ao Padre Fábio, hein? É verdade, a gente fica pensando, matutando, né? Mas às vezes, a gente, até na comunicação, né, a gente despreza muito, a gente deixa de lado, a gente não acredita na capacidade que o nosso cérebro tem, né? E o nosso cérebro só enxerga o que a gente ensina para ele, não tem jeito. Então, se você ensina de uma forma, como a questão do papel higiênico, por exemplo, não, lá em casa tem o papai e a mamãe, todo mundo joga papel no vaso.
Ah, mas aqui na escola tem 1.000 alunos? Sim. Você imagina papel de 1.000 alunos sendo jogado no vaso, o que não vai dar? E nem é sempre papel, às vezes tem uma prova de matemática, uma coisa ali. Não, exatamente. Agora, a comunicação é aquela que eu vou voltar naquele assunto do com quem você vai falar e o que você pode falar, né? Durante um tempo eu brincava com minha esposa aqui na faculdade de medicina, eles tinham uma matéria chamada terror psicológico. Porque, cara, a nossa experiência pessoal foi muito maluca, assim. Porque o nosso filho nasceu, foi para UTIM, eu acompanhando a UTIM, a Renata com uma cesárea, obviamente, de repouso, não pôde ver ele no primeiro dia. No segundo dia, que ela pôde ver, o nosso filho já estava sedado e não acordou mais, mas estava ali, era o nosso filho, né? E quando a gente chegou ali, tinha psicólogos, tinha assistente social, que, né, da parte do hospital que atendia gente, conversava, não sei o quê. Mas eu tive esse tempo ali de vê-lo, não sei o quê. Minha esposa, quando chegou para ver, ele já estava sedado, dormindo. O médico tinha tirado para fazer o exame, apareceu, né, de branco, jaleco, para a nossa frente, eu e ela cortada. Ele olhou para a gente e falou assim, olha, é aquela forma de se comunicar como eu me comuniquei com aquela senhora do filho, né? Ele olhou para Renato e falou assim, olha, acabamos de fazer o exame, infelizmente não tem nada que fazer não, é só esperar. Aí deu aquele silêncio. Aí a médica que estava pediatra, né, a pediatra da UTIM estava lá, meio que ficou assim. Eu olhei para Renata, minha preocupação na hora não foi com o meu filho ali. Minha preocupação foi, vou segurar a mãe do meu filho. E, né, eu já abracei ela. Aí eu falei, é só esperar o quê? Esperar os papéis? Ele morreu? Ele falou, ainda não, mas não tem mais jeito. Meu Deus. Aí eu segurei Renata. Aí ele virou as costas e saiu. Aí a médica pediatra da UTIM, que estava ali com a gente, ela me chamou no canto, chamou nós dois no canto, falou assim, Vinícius e Renata, eu sou a pediatra da UTIM. O filho de vocês está vivo. Não desista do filho de vocês. Eu achei muito grosseiro o que esse médico fez. Nossa, muito. Então, olha a comunicação do médico. Então, durante algum tempo, a gente carregou com a gente o quê? Todo médico vai dar notícia ruim. Sim. Porque foi o impacto que causou na gente. Então, assim, o médico quer conversar com vocês. Durante um bom tempo, qualquer notícia de o médico quer conversar, já me causava arrepios. Porque a comunicação que a gente teve naquele momento não foi legal. Então, a gente brincava, medicina, já fez a matéria terror psicológico? Porque pra gente foi um terror psicológico, porque aquele médico não teve empatia nenhuma na comunicação com a gente. Sim. E pra gente foi muito impactante. Então, nessas coisinhas que a gente vai vendo, que a gente vai ver como é importante a comunicação que você vai ter. Sim. Né? E aí um outro, para quem a gente vai se comunicar também, e qual o grau de instrução daquela pessoa, infelizmente a gente vive num país que a educação não é valorizada. Então, eu vi isso quando fui trabalhar em Viana. Eu ia para a área rural de Viana, eu via gente que não tinha vaso sanitário em casa. Fazia as necessidades num buraco no chão. E é tão próximo, né? E aí uma história que tem no meu livro, novamente uma história, que eu não sei se vocês já viram a história do Ulto. Você já viu? Você conhece? Já. Você conhece a história do Ulto? Não. Então, eu vou pedir para você ler esse nome que está aqui comigo. Como é que você lê esse nome aqui? Ulto. Você que está em casa aí, como é que você lê esse nome? Provavelmente da forma como eu li, da forma como o Fábio leu, provavelmente você leu desse jeito também, você já conhece essa história? Não. Lê esse nome aqui para mim. Ulto. Beleza. Olha como é que a comunicação é importante em todos os momentos da nossa vida. Até na hora que você vai registrar um filho. Eu estava na vara da infância trabalhando, era 6 e pouco da noite. Eu trabalhava no 3º andar, a juíza estava na sala de audiência no 2º, a juíza me ligou, Vinícius, desce aqui. Eu falei, aconteceu alguma coisa. 6 e pouco, já acabou o expediente, 6 e pouco ela me chamando, eu desci, entrei na sala de audiência, ela falou assim, lê esse nome para mim, me entregou a pauta de audiência. Eu peguei, eu li, Ulto. Perguntou para a defensora e falou, doutora, conta para ele então. A defensora estava indo embora. Quando na hora que ela foi pro 1º andar, veio uma voz, doutora, meu filho não vai ter audiência, não? Ela falou, seu filho? Qual o horário da audiência do seu filho? 14h30, eu tô aqui desde meio-dia. Até agora eu não fui atendida. Ela pegou a pauta dela, ela olhou e falou assim, senhora, a audiência das 14h30 fui eu que desci. Eu gritei o nome do seu filho 3 vezes. Ulto, 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 Ulto. E ninguém me atendeu. Eu falei que você não veio, a juíza deu sua audiência por encerrada. Eu não atendi porque o nome do meu filho não é Ulto. O nome do meu filho é Uélito. Não, gente. Meu Deus. Na hora que a juíza me contou isso, eu falei assim, não, você tá de sacanagem, é mentira. Não pode ser. Qual foi a história ali? Eu fiquei com muita raiva do tabelião. Porque essa senhora foi registrar o filho dela, falou, meu filho é o Hélito. O que o tabelião geralmente, não sei se nem faz ainda hoje, mas escreve como é que é a forma como é que você quer o nome do seu filho.
Aquela senhora, provavelmente iletrada, ela escreveu... Do jeito que imaginou a fonética, né? Cabia o tabelião aquela hora falar assim, vem cá, o nome do seu filho é Wellito ou é Ulto? Uma comunicação simples, não é nada de complexo. O garoto carrega isso na vida até hoje, o nome dele é Ulto, mas ele é Wellito. Então olha como uma comunicação é importante em todos os momentos da nossa vida. Respeitar esse repertório de quem está te ouvindo, né? Você tá falando, eu peguei mais uma história interessante, que é na época que o Paulo Maluf, ele era governador em São Paulo, ele criou um projeto chamado Projeto Singapura, que ele construiu alguns prédios coloridos nas margens das rodovias, e era meio até para tapar as favelas que estavam para depois dos prédios, né? Que aí quem passava de carro ficava só aquele visual bonitinho. E uma vez ele foi entregar os apartamentos, já tinha entregue, ele foi visitar as pessoas que estavam dentro do apartamento. Ele entrou num dos apartamentos, na hora que ele foi visitar o banheiro, a pessoa plantou uma planta assim dentro do vaso sanitário. Ele falou, mas o que vocês fizeram com o vaso? Ela falou, mas vaso não é pra botar planta? Não. Uma pessoa que viu numa invasão ali sem infraestrutura sanitária nenhuma, ela não sabe como que usa o vaso, que pra gente é óbvio, né? E que para aquele indivíduo, no repertório e nas experiências de vida, não era. Então a gente nunca pode menosprezar a capacidade que a pessoa pode ter de confundir alguma coisa. Sim. Só contar uma história, você falou da questão Mais história. Um monte de história. Duas, na verdade, sobre essa questão médica, me lembrou duas situações. Primeiro, quando eu estava me formando, eu tive toxoplasmose. E, gente, não conhecia ninguém que tinha toxoplasmose, né? Eu não tinha gato, não tinha nada disso e tal. E como que eu descobri? Eu olhando pro quadro branco, ela começou a dar um monte de pintinha preta. Aí falava, rímel, né? Mulher, rímel e tal. No outro dia, a mesma coisa. A amiga falou assim, você não acha isso estranho? Vai no médico. Ah, tá. Meus pais estavam viajando, fui no médico. E aí, quando eu cheguei à noite, no segundo dia, já tinha muitos pontinhos pretos. Muitos. Gente. E aí eu lembro que ele foi lá, colocou aquele monte de colírio, não estava enxergando nada. Ele fez os exames, chegou com uma receita e falou assim, olha, tá aqui, você tá com toxoplasmose, o tratamento de 60 dias, o que você já perdeu, vamos trabalhar daqui pra frente. Aí eu, oi? Calma. Ver o que eu tenho, como é que é isso. Você quer entender, né? Como que eu peguei? Como é que pega? Porque a gente tem essa ideia do gato, né? Eu não tenho gato, não tenho nada e tal. E eu lembro que eu saí de lá e falei assim, caramba. E eu fui pesquisar em casa o que eu tinha, como que pegava e tal. Porque naquele momento eu queria uma fala mais... para eu entender de fato o que eu tinha. E aí quando você falou isso, né, ressalvadas as devidas proporções, eu pensei nisso também. Poxa, que comunicação não é direta, né? Ela é muito utilitarista, eu acho, né? A situação é essa, é assim que resolve. Mas e o fator humano que tá ali, né? Isso é muito imprescindível. E aí a outra história que eu ia contar é o seguinte, você contou do hospital, que é a história do legal design. Como que essa ideia de comunicação e convencimento chegou ao direito? Teve um engenheiro que ele ganhou um prêmio por desenvolvimento de uma máquina de ressonância magnética. Ganhou um prêmio pelo design da máquina, pelo desenho. E aí depois dele ganhar o prêmio, ele falou assim, cara, eu vou no hospital ver como que tá a minha máquina. Afinal, eu ganhei um prêmio por causa disso. E aí quando ele chegou, ele viu que a máquina dele tinha sido alocada por um hospital infantil para fazer exames. E quem vai no hospital fazer exames com uma criança está em busca de um diagnóstico, né? Então, um momento de muita apreensão para a família. E aí ele falou, cara, quando eu cheguei no estacionamento, eu já vi, assim, o olhar, o semblante, tudo muito triste. Quando eu entrei no hospital, a situação piorou. E quando as crianças eram levadas, ela gritaria, chorava, aquela confusão, e algumas crianças tinham que ser sedadas para conseguir fazer o exame. Então, a situação que já era ruim em busca de um diagnóstico se tornava ainda pior. Ele falou, cara, não é possível que eu ganhei um prêmio por causa disso. Né? Minha máquina está causando dor para as pessoas, eu não estou resolvendo absolutamente nada. E ele pensou, não, calma aí. Quando a gente vai produzir essa máquina, a gente pensa tanto no usuário, de como que ela vai estar ali, como que a pessoa vai entrar, como que a pessoa vai sair, como que vai ser o exame, mas a gente não pensa no antes, no qual a trajetória que a pessoa passa até chegar ali no caminho dela. E aí, depois se a gente conseguir passar essas imagens, eu posso mandar para vocês, são incríveis. A médica topou, abraçou a ideia dele e eles transformaram os hospitais em uma enorme brincadeira. Então, quando a criança chegava, ela ganhava lá uma fantasia de tubarão e todas as paredes eram de fundo do mar, tinha um ambiente, o som, como se fosse um fundo do mar. E quando ele chegava para fazer o exame, era o auge da brincadeira, né? Ele entrava na máquina, mergulhava com o tubarão, aquele desenho do tubarão que comesse ele e saía dali morrendo de rir. Brincando. E aí ele falou assim, bom, agora eu mereço o prêmio.
Ai, que né? legal. Olha que história legal, Linda. né? E a comunicação, ela é muito mais do que escrever, do que falar, é a experiência, a jornada que a gente proporciona para essa pessoa. Eu, quando eu tava no início da gravidez, eu fui assim, as primeiras ultrassons, assim. Aí a gente começou a escutar o coração. Aí tava eu e minha mãe, ai, mãe, olha que lindo o coração. E ela chorava, ai, meu Deus, que gente toda emocionada. Aí o médico, comemora não, hein, gente? Comemora não, porque pode perder a qualquer momento. Deixa pra comemorar daqui a 3 meses. Olha. Gente, eu fico com uma raiva tão grande desse médico. Eu saí de lá e falei, eu não Vamos falar o volto nome e o mais nele. CRM dele agora? Na minha mesa. Olha que ela Se eu fala, hein? lembrasse aqui, eu tenho certeza que eu... Na minha mesa, nome e CPF. Gente, mas assim, numa frieza, comemora não, hein? Comemora. Eu falei, ai, meu Deus, olha que situação. Uma vez eu ouvi uma coisa assim de uma pessoa que eu carreguei pra vida, assim, né? É muito comum gestações se encerrarem, perdeu até o 3º mês. É muito comum ter um aborto natural, não sei o quê. É por isso assim, eu conto ou não conto que eu tô grávida? Eu conto ou não conto? Assim, você pode carregar a felicidade de estar grávida por 3 meses sozinha, para depois espalhar essa felicidade para todo mundo, ou você pode arriscar carregar essa felicidade com você por 1 mês e meio, daqui 1 mês e meio você perde, e você vai cair numa frustração, numa tristeza muito grande que ninguém vai entender porque você está triste. Aí você vai comunicar o porquê da sua tristeza para os outros, mas os outros não tiveram tempo de viver a sua felicidade durante um tempo que você foi feliz. Então é muito, muito melhor você espalhar a sua felicidade no momento que você pode, estou grávida. Sim, você está grávida. No 4º mês eu perdi. Óbvio, as pessoas vão entender a sua tristeza, do que tô triste demais porque eu estava grávida e perdi. A pessoa não teve nem tempo de ficar feliz sabe? Sim. Então, assim, lógico, né, guardadas as devidas proporções de não espalha para o mundo o que você está fazendo, não, porque energia negativa existe, mas tem momentos que você está na sua família, compartilhe sua felicidade também, né? Porque é muito importante essa situação não comunica só a tristeza, comunica a felicidade também. E a comunicação de felicidade, às vezes, ela é muito excessiva. Onde? No Instagram, no Facebook, que as pessoas só comunicam felicidade. É difícil você ver um que comunica ali, olha, estou muito triste, perdi meu emprego. Não, a pessoa só comunica a felicidade. Mas na vida real, a gente está comunicando a nossa felicidade com quem a gente quer, com quem a gente pode? Sim. Né? Essa comunicação do dia a dia, Sim. ela é muito perigosa, essa sensação de que não devemos compartilhar nossa felicidade porque daqui a pouco eu posso ficar triste. E às vezes a gente está vendo muito isso. A gente vê tanta tristeza, tanta miséria, notícia ruim o tempo todo, que a gente está com medo de ser infeliz. E E a parece gente que não está tendo tempo de ser feliz. Não tem o direito de estar feliz, né? Tá tudo tão triste. Olha só que calamidade. Eu vou falar que eu tô feliz. E tem uma outra coisa no Instagram também, que eu sempre brinco, que é o seguinte. Às vezes a pessoa fala, obrigada, meu Deus, por essa graça. Qual graça? Né? Obrigada, meu Deus, por esse pessoa livramento. conta a fofoca pela Que metade, é livramento. horrível. É horrível, dá uma livramento. ansiedade. Aí você começa a seguir a pessoa Que só para livramento. descobrir. Você vai no comentário e o pessoal só fala, eu sei quando tá sendo difícil, mas foi difícil por quê? Gente, o que aconteceu? O que Né? aconteceu? Meu Deus, que Deus conforte a família. Que família? De quem? Por quê? Ah, mas eu não quero divulgar. Quer? Postou. Sim. Então, assim, já que você postou, meu amigo, Conta direito. Verdade. E a fofoca, ela ensina, eu gosto de falar que ela ensina muito pra gente sobre comunicação. Quando a gente fala de comunicação assertiva, da gente ser mais claro e objetivo, é a gente adequar a comunicação à pessoa e ao momento. Que é começar falando o que eu preciso falar. Vinícius, preciso conversar com você sobre isso. Carol, vamos abordar esse ponto. Pronto, você já sabe que é pra isso. Que é horrível quando você chega assim, Nossa. a gente precisa conversar, hein? O coração Não, para de- falei agora. Não. Terça-feira a gente... Cara, você vai matar uma pessoa. 3 dias de Rivotril Se a ali, ó. pessoa sofre com ansiedade, tem um transtorno de ansiedade, a pessoa não vai dormir. Além durante de 3 curiosa, dias. síndrome eu do não pânico. deixo, eu não deixo. Se a pessoa falar isso, eu falo, não, parou. Você tem que me falar. Fala logo. Me dá ao menos a pauta. É isso Que aí eu vou Você é elaborando muito a resposta. curioso, né? Não, cara, porra, que isso, tá maluco? É o mínimo de respeito, sabe? Lógico. Com os neurodivergentes. Então, a fofoca, ela ensina muito pra gente sobre comunicação. Por quê? Às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa, no nosso relacionamento pessoal, profissional, a gente roda pra falar o que precisa, né? A fofoca, não. A fofoca, a gente chega falando. E a gente chega e fala assim... Menina, você viu? Aí ela, o quê? Fulano separou. Que fulano? Ah, não vou contar não, você conhece? Conta. Você chega já contando o final. Fulano separou. Aí você, por quê? Em janeiro aconteceu isso, depois fevereiro isso, parece que saiu de casa, brigou. Aí que você vai contar. Mas você já chega contando o ouro, entregando o ouro da situação.
Então, gente, se a gente faz isso na fofoca é porque a gente sabe se comunicar. A gente sabe começar falando o que precisa, entregando o ouro e depois dando os pormenores, né? Isso significa que a gente dá muita volta só se a gente quiser, porque fofoca todo mundo sabe fazer. Nem te conto. Nem te conto. Rapaz, quem diria que Léo Dias era professor de oratória, a gente nem sabia. Exatamente. Tava aí o tempo todo. Agora, um cara de oratória é o tal do João Kleber. Não, ali não. Não, Ali não. é uma... João Kleber, pra contar o final, que a mulher se prostituía pra comer cheeseburger, ele demora 3 horas de programa, cara, e você fica ali. E o pior é que, assim, aí às vezes você vê assim, às vezes gente... Bom, eu vou falar por mim, tá? Às vezes quando a coisa é muito ruim, eu fico vendo... parece que é coisa masoquista de eu vou ver só pra passar raiva. Aí ele começa... Vamos rir. Aí começa assim, aí aparece a mulher falando, e dá o primeiro intervalo, e dá o segundo, e dá o terceiro. Você onde é que vai dar isso? É o espírito do fofoqueiro. Onde vai dar isso? O que aconteceu, minha senhora, depois de 3 horas de programa? Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Aí você fala, não acredito que eu perdi 3 horas da minha vida pra um cara falando um monte de bordão aqui pra falar que a mulher se prostituía um cheeseburger, engravidei de um Pokémon. Você vê uns negócios tão... Mas ele tá se comunicando, da forma dele. Qual é o interesse dele? É prender todo mundo pra ver aquele bando de comercial que tá chegando. É pra quem que ele tá se comunicando? Pro fofoqueiro. Não, rapaz, tem uma coisa também que a gente tem muita dificuldade de lidar com a informação incompleta. Você não desiste dele porque ele não fechou aquele ciclo. Ele deixou uma janela aberta ali e você se sente mal. Aquilo te causa angústia até você completar. Até porque quando a gente vai completar, a gente consegue pensar absurdos piores que realmente são. Igual essa pessoa que vira... a pessoa fala, preciso conversar com você, a gente vai falar terça-feira. Cara... Às vezes é uma coisa banal, mas na tua cabeça as hipóteses terríveis, elas só vão crescendo. Eu vou lá e ou é pra te matar, inclusive. e talvez seja uma estratégia de comunicação que, sabe, ela não é assertiva, mas ela é eficiente na medida em que ele espera que você só fique com ele. Ele não quer te entregar, ele não quer te informar, ele não quer te encantar, não quer te entreter. Ele quer só o tempo que você fica com ele. Pra ele, aquilo funciona. Ele quer audiência, ele mostrou os patrocinadores dele e ele consegue, porque olha o que ele prende de gente pra ver aquelas notícias absurdas dele. É bom ali. não começar. É bom não começar, não comece. É igual o crack. Evite a primeira dose. O primeiro uso já viciou. Porque aquelas histórias sem pé nem cabeça. Agora, o início e fim. É outra coisa que a comunicação já está muito rápida por causa dessas redes sociais de reels, de shorts, não sei o quê, que são 30 segundos, no máximo 1,5 minutos, porque se passar disso é muito tempo. O vídeo é muito longo. Não dá para ver, não. Mas olha só, olha o paradoxo do momento histórico que a gente está vivendo. Existe um público consumidor de cortes e de vídeos do short. Mas existe uma pessoa que te ouve aqui 45, 50 minutos. Existe uma pessoa que ouve o Inteligência Limitada 3 horas e meia, 4 horas de entrevista. Então eu acho que passa muito... Eu acho que existem 2 públicos bastante latentes nesse momento da comunicação e a gente escolhe quem é esse público que a gente quer comunicar. Se o teu público tem essa paciência, se tem esse interesse, se tem esse tempo, se tem essa disponibilidade também, porque tem gente que quer profundidade, tem gente que vai mergulhar fundo naquilo que ele acha interessante. Mas esses vídeos de curta duração, eles estavam trazendo problemas para a indústria cinematográfica. Por quê? Porque grande parte do público jovem, que é o público, o maior consumidor de cinema, por exemplo, de filmes, eles não conseguem fixar mais quando... Um filme de 1 hora, 1h30, filme de 2 horas, pelo amor de Deus, dá um intervalo que eu tenho que ir ali comer alguma coisa para voltar. Por quê? Porque é a questão de como é que a comunicação está vindo. E quem consegue se comunicar em 30 segundos no Reels, a comunicação é muito efetiva, porque você tem 30 segundos para dar o seu recado inteiro. Pá. É a dopamina no cérebro. Início e fim. Informação rápida de... Aí você vai para um filme de 1h30, de 2 horas... Então, a própria indústria cinematográfica, há um tempo atrás, estava muito preocupada com essa coisa dos shorts, dos reels, porque é muito curto, é muito rápida a comunicação. Sim. Mas eu também acho que a gente desaprendeu a fazer combinados sobre comunicação, como se a gente contasse mentirinhas, que é o seguinte, eu não falo assim, Vinícius, eu preciso conversar com você sobre esse assunto. Você tem 40 minutos?
A gente tem medo de falar, porque ele não vai ter 40 minutos. Fala assim, posso conversar rapidinho com você? Não é rapidinho. Aí ele já tá ali, gente, eu preciso ir embora, minha mulher, o pedreiro tá lá com a tinta errada que eu comprei, eu preciso ir embora, o assunto é interessante, eu também tenho interesse nisso, mas eu preciso ir embora. E a gente desaprendeu a fazer os combinados e ser extremamente verdadeiro na nossa comunicação. Vou dar uma dica muito legal para comunicação corporativa. No ambiente, tanto ambiente público quanto privado, que é o seguinte, quando você vai fazer reunião, comece delimitando, fale quanto tempo ela vai durar e seja fiel àquilo ali, porque as pessoas pegaram ranço de reunião, né? Um monte de reunião que não resolve nada, claro, não acaba nunca, fica 2, 3 horas, todo mundo fala, todo mundo propõe um monte de coisa, acaba que o pessoal nem sabe por onde começou, quem terminou, quem vai fazer o quê. Então assim, comece falando, pessoal, a reunião tem 40 minutos, a gente vai abordar esse tema. Quem quiser abordar outros temas, tragam pra gente que a gente vai fazer uma outra reunião com outra pauta, porque isso aqui é o importante hoje. Porque essa questão da comunicação rápida, ela traz isso. Não, a gente consegue decidir tudo ao mesmo tempo porque é muito rápido. Não é. A gente vai precisar sentar, discutir, desenhar e entender pra gente ter uma resposta. A gente não falou no início? As respostas não saem imediatamente, não saem de uma hora para outra. Às vezes você vai ter que sair, pensar, organizar, ver o que você tem, qual é a capacidade humana das pessoas que estão ali com você para desenvolver esse projeto. Pode ser que você tenha que colocar a gente de fora. E a gente perdeu isso. E a gente mente, né? Conta essas mentirinhas. Não vem cá 5 minutinhos, 15, não vai ser 15 minutos. Então comece falando a verdade. E sobre a delimitação da comunicação, o Fábio falou isso várias vezes. É o seguinte, muitas vezes a gente recebe uma mensagem, um e-mail, um áudio, a gente fala, tá, mas você vai fazer o quê? Aí eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu acho. E não é. E a outra pessoa vai se frustrar. Não pediu, não soube pedir, não foi claro, não foi específico, eu vou fazer o que eu quero, dentro do que eu posso, com o dinheiro que eu tenho, na hora que eu posso. Não vou atender à necessidade. Então, quando a gente fala de assertividade, para a gente conseguir ser atendido, é sempre interessante usar verbos no infinitivo. Então, eu estou mandando e-mail, por favor, depois disso, enviar, pagar, diligenciar, incluir, porque é uma maneira que eu tenho de delimitar a interpretação no outro. Dificilmente eu vou mandar pagar, você vai fazer outra coisa, né? Você vai guardar, você vai armazenar, você vai arquivar. Então, eu consigo delimitar a minha interpretação. Sobre a tinta, você falou, eu lembrei do detergente. Acho que eu contei no outro podcast a história do detergente, que é o seguinte, que é um exemplo que eu dou de CNV. Que um exemplo eu chego com meu marido e falo, você pode comprar detergente? Aí ele vai falar, sim. Aí ele chega em casa, cadê o detergente? Eu falo, não deu, o pneu furou, tive que parar para abastecer, esqueci. Caramba, mas não tem nada para limpar essa casa, a louça tá cheia, a pia tá cheia de louça suja, que absurdo, agora a gente vai poder cozinhar, vai sair, a gente vai gastar. Pronto, virou um problema. Agora é diferente eu falar, olha, acabou o detergente, não tem sabão em barra, tem um monte de louça suja, eu preciso que você traga um detergente hoje. Cara, eu apresentei a situação de urgência, que eu preciso, para que eu preciso e que tem que ser hoje. A chance dele não entender e não trazer hoje é muito pequena. E eu vou dar ele a oportunidade de falar, olha, se é urgente, acho melhor você ir lá comprar, porque saindo daqui eu vou ter que ir lá na casa da minha mãe, ou eu vou ter que fazer outra coisa. Olha quantos ruídos e quantas possibilidades de discussões bestas, que a maioria que a gente tem é muito boba, entre aspas, por a gente eliminar ruídos simples de comunicação, aprender a fazer o pedido, falar de fato o que a gente quer e delimitar de fato a comunicação. Porque diferente do que a gente aprende na vida, a gente é responsável pelo que a gente comunica, né? A pessoa fala, eu falei desse jeito, você entendeu dessa forma, com ironia, porque você quis. Não. Provavelmente você foi irônico, provavelmente eu fui bem irônica, né? Eu fui bem debochada e a pessoa entendeu. Você falar que você falou e o outro não entendeu, como vendedor falar, eu vendi, isso aqui não comprou. Olha, a comunicação é tornar comum uma informação. Enquanto ela não for comum a mim e a você, não houve comunicação, houve falação, que é uma outra coisa e que não gera essa conexão. E esse cuidado que você fala de fazer o pedido, sobretudo quando a gente consegue respeitar o universo linguístico e semântico do outro, a gente evita problemas, inclusive milionários. Teve uma rede de supermercado muito famosa que há algum tempo atrás teve um problema que tinha um cachorro que os funcionários gostavam, que os clientes gostavam, que ficava ali por perto e todo mundo tratava. Mudou o gerente. O gerente chegou para a pessoa que trabalhava lá e falou assim, cara, não quero esse cachorro aqui, dá um jeito nele. Se eu que sou uma pessoa ligada à causa animal, dá um jeito nele, o que é?
Poxa, eu vou levar, vou tentar fazer uma adoção responsável, eu vou anunciar no Instagram, eu vou buscar algum abrigo, eu vou buscar alguma parceria, mas talvez no universo semântico de uma pessoa mais bruta e mais imediatista, dar um jeito era fazer o que ele fez, que foi matar o cachorro. E a morte daquele cachorro causou uma comoção nacional e um problema internacional para aquela marca, sabe? Por não respeitar o universo semântico. Ao passo, vamos ser claros no que é esse dar o jeito. Existem tantos jeitos, né? Que podem ser dados, e dentre eles, o que infelizmente aconteceu. Tem essa questão do tempo que você falou, né? Vamos ser verdadeiros, vamos contar mentira. Tem um humorista, o Ítalo Senna. Maravilhoso. Ele gravou um vídeo que eu achei muito engraçado, que ele chega e a pessoa fala assim, hein, você tem... Me dá 2 minutinhos do seu tempo? Aí a pessoa fala assim, claro, pois não. Ele fica olhando assim pra cara da pessoa. Aí alguns ficam nele. Obrigado. E as pessoas ficam nervosas. Pô, por que foi? Não, eu pedi 2 minutos do seu tempo, eu te dei, eu não queria falar o que eu queria. E quase todas as pessoas ficam nervosas, não dão carreira nele, porque realmente a gente não fala. Pô, eu te pedi seu tempo, e aí? Como é que eu vou te dar o meu tempo? Parado pra ouvir o que eu vou falar. Eu falei que eu vou falar alguma coisa? Não, você só me deu o seu tempo. Só queria 2 minutos da sua vida. Só queria 2 minutos da sua vida. E a reação das pessoas às vezes é tão genuína ali de correr atrás do cara e dar uma carreira no cara e falar assim, cara, olha, o cara para se dispor a fazer isso, mas ele não contou mentira, ele pediu 2 minutos do seu tempo. E nessa questão da semântica, outro caso recente, que é muito interessante, foi de uma mulher que ela vivia uma dor crônica terrível e que ela não via mais solução, a medicina já não tinha solução para ela, e ela fez uma vaquinha para ela passar por um processo de eutanásia. Várias pessoas ajudaram essa mulher. Só que o caso dela se tornou tão notório que um pesquisador que estava buscando cobaia para um tratamento, falou, vamos testar isso aqui, já que testou tudo, que custa, né? Testou, e ela começou a ter os sintomas daquela dor diminuída. As pessoas que doaram dinheiro começaram a falar, pô, absurdo, cara, eu dei dinheiro para se matar. Foi. Não foi para ficar... É absurdo. Como assim você se curou? Você curou... E aí você vê a intenção do seu gesto de doar. Era a sua comunicação, talvez, que você fez com as pessoas. Não estou ajudando uma pessoa que está passando dificuldade. Não. Você não tinha empatia nenhuma pela dificuldade dela na medida em que ela se livra do problema e você quer seu dinheiro de volta. Isso eu achei bizarro, gente. Foi. Teve uma recente também de uma menina que estava com câncer em fase terminal. Não li exatamente. Mas tem uma questão de que as pessoas falaram isso. Poxa, mas você o tempo todo falou que você estava com câncer terminal e agora você está em cuidados paliativos? Como assim? Aí ela, gente, primeiro, estou muito feliz que eu encontrei uma possível solução para eu não morrer mais, né? O segundo momento, vamos lá. E as pessoas, elas estão se perdendo, né? Assim, sentimentos tão nobres, né? De humanidade mesmo. De humanidade, exatamente. Se você anunciou que você está com câncer, você tem que morrer, tá? Se você não morrer, você está contando mentira. Não, e começaram até a duvidar dela, né? E o que a gente está comunicando para essa pessoa, independente, se ela sai do estado terminal para o estado paliativo, é um avanço maravilhoso, né? Mas para aquela pessoa, imagina que ela tem que conviver com o mundo inteiro condenando ela à morte novamente. Então, talvez aquele processo que ela levou para o paliativo pode encontrar um terminal por uma questão de uma doença que você está trazendo para o teu corpo. Você está construindo ela. A gente somatiza, né? Você está somatizando, exatamente. Era para ser uma notícia tão boa, né? Você estava em estado terminal, agora você está em tratamento paliativo. Que legal, você melhorou. Não, a pressão agora você é mentirosa. Aí arranja os cortes dela que ela contou com o apresentador chorando no inteligência limitada. O apresentador chorando copiosamente com a história dela, que realmente, quem nos comoveu com aquilo não tem um pingo de humanidade no coração. Aí agora a pressão dela é mentirosa, você não tá morrendo não, né? Que isso. Mas quando o papo é bom, ele acaba rápido. Nós está chegando ao fim, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Obrigada. Eu que agradeço o convite novamente e vou te falar que depois de tantas histórias aqui, eu saio daqui com o compromisso de escrever um novo livro, as histórias que eu ouvi. Queria agradecer todo mundo que está com a gente aqui, pedir para compartilhar, para curtir, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, passa para frente, quanto mais esse vídeo for para frente, mais pessoas terão os ensinamentos que a gente teve aqui com os nossos convidados. E, Carol? É isso, curta, compartilha no grupo da família, né? No grupo dos amigos. E esperamos que vocês tenham gostado. E quem que é o livro? Como é que faz?
Quem quer o livro, ou vai na Amazon. Eu tô com interesse. Eu tô aqui na tua frente. Você tá na minha frente, pega comigo direto. Quem não tá na minha frente, quem não mora na Grande Vitória, o Brasil é tão grande, essas histórias podem ser lidas em todo o Brasil, fora do Brasil. Como é o nome do Amazon, livro? As Histórias que Vivi. Histórias reais vivenciadas na justiça infanto-juvenil. Tá aqui, ó. São 16 anos de histórias reais que me impactaram e muita gente que leu falou, olha, eu não acredito que isso aqui tá tão próximo da gente. E realmente está próximo da gente. Amazon, Americanas, quem mora na Grande Vitória, basta me mandar mensagem no Instagram. Carol, que é mais fácil de achar no Instagram, manda mensagem pra Carol que ela me repassa, que a gente dá um jeito em toda a Grande Vitória. Valeu? Brigadão, pessoal. Obrigado de novo. Autografa aí. Até a próxima. Vou autografar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.